base de um espaço vetorial. Para começarmos a introduzir essa ideia de base, vamos pensar num exemplo. Vamos considerar o R3, que é um espaço bem conhecido. E dentro do R3 eu vou trazer um subconjunto de vetores bem especial. Esse subconjunto eu vou chamar de S, e ele vai aparecer aqui. Tá, aqui o conjunto S, formado pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Esse conjunto S tem algumas características muito interessantes. A primeira característica notável é que esse conjunto S é um conjunto de geradores para o R3. Isso significa que qualquer vetor do R3 pode ser expresso como combinação linear desses três vetores. Mais precisamente, temos o seguinte, que XYZ, um vetor genérico do R3, ele é x vezes esse primeiro vetor, 1, 0, 0, mais y vezes o segundo vetor, 0, 1, 0, mais z vezes 0, 0, 1. Além disso, esse conjunto S tem outra característica importante, que é a seguinte: se você excluir qualquer elemento desse conjunto, digamos que a gente exclua esse, e pense agora no conjunto formado pelos outros dois vetores. Esse conjunto restante perde a capacidade de gerar o R3. Isso significa que qualquer um desses três vetores é essencial para gerar o R3. Os três elementos geram o R3, mas se eu excluir um dos vetores, o conjunto restante perde a capacidade de gerar o R3 inteiro. Ok? Então o que nós temos aqui é uma lista de geradores do R3, uma lista essencial, uma lista qualificada. Uma outra forma de ver isso é perceber que um vetor qualquer, digamos esse daqui, não pode ser expresso como combinação linear dos outros dois. É impossível você gerar um deles a partir do outro, ok? Mas eles juntos geram o R3. Tecnicamente é porque esse conjunto é um conjunto LI, é um conjunto linearmente independente. Então, resumindo, esse conjunto S é um conjunto de geradores do R3 linearmente independentes. Essas duas características que S tem, ou seja, de gerar o espaço e de ser linearmente independente, fazem com que o conjunto S seja uma base para o R3. Então, a gente vai formalizar essa ideia agora, mas você já entendeu que uma base é um conjunto de geradores LI para aquele espaço. Definição. Um conjunto de N vetores de um certo espaço vetorial V será uma base para esse mesmo espaço vetorial V se duas coisas ocorrerem. A primeira delas é que o espaço gerado por esses N vetores é o V. A segunda é que o conjunto formado por esses N vetores é um conjunto LI. Então, resumindo, para que um conjunto seja uma base de um espaço vetorial V, esse conjunto tem que gerar o espaço, ou seja, qualquer vetor nesse espaço tem que ser combinação linear desses N vetores. E aí a gente lembra a notação de espaço gerado, né? Quando você coloca aqui uma lista de N vetores aqui separados por vírgulas e entre colchetes, essa é a notação de espaço gerado. Então aqui eu estou afirmando em símbolos que o espaço gerado por esses N vetores é o V. E a segunda condição é que esse conjunto de vetores, esses N vetores aqui, tem que ser um conjunto linearmente independente. Então, para ser base, o conjunto tem que gerar o espaço e, além disso, tem que ser um conjunto qualificado, tem que ser um conjunto de geradores linearmente independentes. Então, tem que ser LI e tem que gerar. Para ser base, não basta gerar, tem que ser LI, ok? Então vamos fazer um exemplo para entendermos bem essa definição. Mostre que
esse conjunto aqui de dois vetores é uma base do subespaço vetorial U, o conjunto dos x, y, z pertencentes ao R3, tal que x é igual a zero. Antes de qualquer coisa, vamos identificar qual é o ambiente onde estamos trabalhando. O ambiente aqui, no caso, é o R3, é o nosso espaço de referência. E dentro do R3, a gente está considerando o subconjunto U, que é o conjunto formado pelos pares do R3, onde a primeira coordenada é zero. E aí a gente quer mostrar que esse conjunto aqui é uma base para esse subespaço. Um primeiro sinal muito bom, muito positivo, é que os dois vetores deste conjunto estão no subconjunto U, que é um subespaço do R3. Observe que cada um dos vetores que aparecem aqui nesse conjuntinho, cada um deles tem a primeira coordenada igual a zero, que é exatamente a condição que define os vetores desse subespaço U. Então é um bom sinal, porque a gente está querendo mostrar que um conjunto de vetores que de fato estão presentes nesse U, que esses dois vetores formam uma base para esse subespaço. Ok? Então, para provarmos que um determinado subconjunto é uma base, nós temos que provar duas coisas que estão aqui. Para que um determinado subconjunto seja a base de um espaço vetorial, a primeira exigência é que esse subconjunto gere o espaço vetorial. Então a gente tem que mostrar que esse conjunto aqui de dois vetores gera esse subespaço. Além disso, temos que mostrar que essa lista aqui de vetores, esse conjunto de geradores, é um conjunto de geradores LI. Temos que mostrar que eles são linearmente independentes. Então, duas coisas. Temos que mostrar que gera e temos que mostrar que o conjunto é LI. Vamos começar provando a segunda parte, que parece ser mais fácil. Para a gente mostrar que esses dois vetores são LI, a gente pode usar a definição ou dispositivo prático. A gente vai dispor esses vetores como se fosse uma matriz, e aí a gente vai escalonar essa matriz. E se nesse escalonamento não aparecer linhas nulas no final, é porque o conjunto dado é LI, ok? Então eu vou provar primeiro que esse conjunto é LI. Então, como é que a gente mostra que esse conjunto é LI? A gente pode pegar esses dois vetores e a gente vai dispor eles como se fosse uma matriz. Uma matriz aqui de duas linhas. Cada linha dessa matriz corresponde a um vetor, como a gente pode ver. Aqui nós temos o primeiro vetor e o segundo vetor. Aí a gente vai escalonar isso daqui. A gente pode dividir essa primeira linha por 2. A gente vai obter aqui 0, 1 e 1. E aí eu vou manter essa segunda linha aqui. Na próxima etapa do escalonamento, a gente vai manter essa primeira linha aqui. E aí a gente pode fazer o seguinte, eu vou até indicar essa operação elementar que nós vamos fazer. A gente vai trocar essa linha 2 pela linha 2 menos o quádruplo da linha 1. Quando eu faço 0 menos o quádruplo de 0, eu obtenho 0 de novo. 4 menos o quádruplo de 1, o quádruplo de 1 é 4. 4 menos 4 vai dar 0. 1 menos o quádruplo de 1 vai ficar 1 menos 4, que é menos 3. E aí a gente acabou de escalonar aqui a matriz. Neste escalonamento não apareceram linhas nulas. Temos aqui a primeira linha não nula, a segunda linha não nula. Isso significa que os vetores dados são vetores linearmente independentes. Então a primeira coisa a gente já provou. Na verdade, pelo que a gente apresentou aqui, acabamos de provar a condição 2. Acabamos de provar que o conjunto formado pelos vetores 0, 2, 2 e 0, 4, 1, que esse conjunto é um conjunto linearmente independente, que é LI. Ok, demos o primeiro passo. Na verdade, demos o segundo passo antes do primeiro, né?
Agora a gente vai provar que qualquer vetor do espaço U, do subespaço U, que ele é combinação linear desses dois vetores. Ou seja, eu vou provar que esses dois vetores geram o subespaço U. Como é que a gente faz isso? A gente tem que pegar um vetor genérico de U e mostrar que ele pode ser gerado pelos dois. Ou seja, a gente vai mostrar que um vetor genérico de U é combinação linear desses dois vetores. Então, o primeiro passo é: vamos considerar um vetor genérico de U. Como seria um vetor genérico de U? É qualquer vetor que tenha a primeira coordenada 0. As outras duas coordenadas podem assumir quaisquer números reais, né? Mas a primeira coordenada tem que ser 0. Então vamos lá. Vamos considerar aqui um vetor genérico, que é da forma 0y, z. Esse vetor certamente é um vetor de U, porque para estar em U, a condição é que a primeira coordenada seja 0. Então a gente pegou um vetor genérico com a primeira coordenada 0. E agora a gente quer provar, ou pelo menos tem a esperança, de que um vetor de U ele pode ser expresso como combinação linear desses dois vetores. Então vamos tentar escrever essa combinação linear. Vai ser um certo número multiplicado por 0, 2, 2, mais outro número, digamos B, multiplicado pelo segundo vetor da lista, que é 0, 4, 1. Ok? E agora a gente precisa encontrar as expressões de A e B em função das coordenadas do vetor dado. Então, o que a gente vai ter que fazer? Fazer as operações aqui. Eu vou multiplicar A por 0, B por 0 e igualar a isso daqui. Depois a gente vai fazer A vezes 2, B vezes 4 e vai igualar a Y. E por último, a gente vai fazer A vezes 2, B vezes 1 e vai igualar a Z. A primeira dessas equações é bem interessante, porque vai ficar 0A, não desista do curso, mais 0B igual a 0. Ó, 0A mais 0B igual a 0. Observe que esta equação ela é satisfeita por qualquer par AB. Então, é uma equação que não impõe nenhuma restrição ao nosso sistema de equações que a gente está resolvendo, porque ela é satisfeita para qualquer par. Se você colocar aqui A igual a 15 e B igual a 50, 0 vezes 15 mais 0 vezes 50 vai dar 0. Então vai ser satisfeita por esse par 15, 10, 50, sei lá, nem lembro o número que eu falei. Enfim, é uma equação que não agrega absolutamente nada, ela pode ser desprezada. Vamos para as outras duas. 2A mais 4B igual a Y. Não se assuste com esse conjunto todo de letras aí, porque a gente vai conseguir resolver. E a próxima equação, vou até abrir umas chaves aqui para indicar que temos um sistemazinho. Vamos ter aqui 2A, né? A vezes 2, agora é a terceira coordenada, né? Mais B igual a Z. Como vimos, essa primeira equação ela pode ser desprezada, porque ela não agrega nada. E aí a gente pode encontrar aqui o valor de B, subtraindo a terceira equação da segunda. Ou seja, eu vou fazer essa menos essa. Quando eu fizer a segunda menos a terceira, vai cancelar esse A. Vamos ficar só com B. Então, 2A menos 2A vai dar 0. 4B menos B, 3B, igual a Y menos Z. Daqui concluímos que o valor de B ele é Y menos Z sobre 3. O que foi que a gente acabou de descobrir? A gente vai interpretar isso daqui. Lembre-se que a gente está aqui na esperança que esse vetor 0yz seja a combinação linear daqueles dois vetores que estavam lá no topo do enunciado. Ok? Então, quando a gente impõe que isso é verdade, a gente chega à conclusão que esse B tem que ser y menos z sobre 3.
Então a gente acabou de descobrir qual é a fórmula para encontrar esse número b aqui. É só pegar o y menos o z e dividir por 3. Se você ainda não entendeu, eu vou dar um exemplozinho no final. Vamos agora ao cálculo de A. Para calcular o A, a gente pode escolher qualquer uma dessas duas equações. Me parece que a equação 3 é mais simples. Então vamos fazer o seguinte. 2A é igual a z menos b. Eu vou levar esse b para o segundo membro. 2A é igual a z menos o b. O b nós acabamos de encontrar. É y menos z sobre 3. Aqui a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum. Então a gente vai ter aqui 6A igual a 3z menos y mais z. Ok? E já eliminei o denominador comum que aparece nos dois membros quando a gente tira o mínimo múltiplo comum. Dessa forma, quem será o A? Ou qual será o valor de A? O A vai ser 3z mais z, 4z, menos y, tudo isso dividido por 6. Pronto. Então, o que acontece? A gente acabou de descobrir que o nosso subespaço U, de fato, é gerado por esses dois vetores. A gente acabou de mostrar, embora talvez você não tenha percebido isso, mas eu vou explicar, que qualquer vetor de U pode ser expresso como combinação linear desses dois vetores. Ok? Basta que a gente calcule A dessa forma e B dessa forma. Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui. A questão já está resolvida. A gente acabou de mostrar que se a gente pegar aqui um vetor 0yz, que é um vetor genérico de U, esse vetor vai ser igual a qual foi o valor de A? Está aqui o valor de A. Então ele vai ser A multiplicado por 022, ou seja, 4z menos y sobre 6 vezes 022, mais B, o B é isso daqui, ou seja, é y menos z sobre 3, que multiplica o segundo vetor da lista, que é 041. Essa fórmula que a gente acabou de encontrar, o que ela nos diz? Que quando a gente pega um vetor genérico no espaço U, lembre-se que para um vetor estar em U, basta que ele tenha a primeira coordenada 0. As outras duas são livres. Então, a gente pega um vetor genérico desse espaço vetorial U e a gente pode escrever como combinação linear de 022 e 041. Basta que a gente encontre esses coeficientes aqui em função das coordenadas dadas. Aqui você tem o segundo coeficiente. Então, a questão já está resolvida. Isso daqui já está nos dizendo que um vetor 0yz, ou seja, um vetor genérico de U, ele é gerado por 022 e 041. Ele pode ser expresso como combinação linear desses dois vetores. Agora, apenas um comentário final, porque pode ser que você não tenha entendido que essa equação aqui está nos dizendo isso, que um vetor genérico de U é gerado por esses dois vetores. Eu vou mostrar isso, então eu vou chutar aqui da minha cabeça um vetor que eu sei que está em U. Então, o vetor, sei lá, 0, 6 e 2. Esse vetor, com certeza, é um vetor desse espaço. Como é que eu sei disso? Porque para um vetor estar nesse espaço U, a primeira coordenada dele tem que ser 0. Então, a primeira coordenada é 0 e as outras duas são livres. Bom, como é que eu agora expresso esse vetor como combinação linear desses dois? Olha a fórmula aqui. Basta você pegar 4 vezes z menos y e dividir por 6. Olha aqui o y quem é, olha o z quem é. Então é 4z, ou seja, 4 vezes 2, 8. 8 menos y, o y é 6, sobre 6, que multiplica 0,22, mais, agora eu tenho que pegar y menos z, então eu tenho que pegar 6 menos 2,
sobre 3 e multiplicar por 0,41. Então isso daqui vai dar. Ou seja, eu tenho a esperança, já sei que é, mas pode ser que alguém seja como São Tomé, tem que ver para crer. Então 8 menos 6, 2. 2 sextos. 2 sextos, mundialmente conhecido como 1/3, que multiplica 0,22, mais 6 menos 2, 4. 4 sobre 3 é 4/3 vezes 0,41. Então vamos fazer essa conta aqui. E eu vou mostrar que essa conta aqui de fato vai dar 0,62. Então vamos lá. 1/3 vezes 0, 4/3 vezes 0. Então 1/3 vezes 0 é 0. 4/3 vezes 0 é 0. 0 mais 0 vai dar 0. Agora a segunda coordenada. Então vou fazer esse produto aqui. 1/3 vezes 2, 2/3. 4/3 vezes 4, 16/3. 2/3 mais 16/3, isso vai dar 18/3. Vírgula, terceira coordenada. 1/3 vezes 2, 4/3 vezes 1. 1/3 vezes 2, 2/3. 4/3 vezes 1, 4/3. 2/3 mais 4/3, isso daqui vai dar 6/3. Mas sabemos que 18/3 na verdade é 6, que é o que estava aqui. E 6 sobre 3 é 2, que é o que estava aqui, ok? Então é só um comentário. A gente já tinha resolvido o exercício aqui, a gente já sabe o que é que isso significa, mas para aqueles que não creem em nada, eu mostrei que de fato essa formulazinha aqui permite que nós encontremos qualquer vetor de U como combinação linear desses dois vetores. Então, resumindo, o que foi que nós fizemos? Nós mostramos que esse conjunto aqui gera o subespaço U. Além disso, esse conjunto é Li. Então, como esse conjunto gera o espaço proposto e é Li, ele é uma base para esse subespaço U.